Uma das maiores construções no bairro do Pinheiro está sendo demolida e a repórter Mônica Hermílio está ao vivo no local com o Pajo Drone. Que construção é essa, Mônica? Bruno, um dos prédios mais importantes, né? Bom dia para você mais uma vez, bom dia para todo mundo. Um dos prédios mais importantes daqui do bairro do Pinheiro, o edifício Albarello. Ele, um edifício, um dos mais imponentes e que está começando já a ser demolido. Imagens nas redes sociais começavam a mostrar o início dessa demolição do prédio que vem sendo demolido pouco a pouco. Aí a gente se pergunta, por que está sendo demolido desse jeito, né? Com a retroescavadeira, dessa forma? Porque nesse local onde a gente está, né, o bairro do Pinheiro, um dos bairros afetados, né, pelo desastre provocado pela Braskem, não pode ser usado dinamite por causa da instabilidade do solo. Esse edifício ele foi interditado, Protásio, no ano de 2020, né, devido às rachaduras. Ele também entrou no rol das construções que tiveram que ser desocupadas. E ele está localizado exatamente na área verde clara do mapa de setorização de danos e de linhas de ações prioritárias. A gente consegue ver já boa parte, a parte de trás, praticamente toda do edifício já demolida. A gente vê que muitos escombros já foram abaixo, a parte de trás. No vídeo que a gente estava vendo nas redes sociais circulando, ainda tinha uma boa parte nessa parte de trás. Mas agora a gente vê que muitos andares do prédio já foram demolidos. A gente tem uma imagem panorâmica dele, inclusive da parte de cima, que belíssimo um prédio com vários andares, um prédio alto. E que em cima também já tem boa parte dele sendo desmontada, sendo demolida. A gente vê que é uma cena, não é, lamentável, das pessoas que viveram nesse prédio, que construíram sua vida nesse prédio. E ele é um dos primeiros prédios de grande porte, Protásio, a serem demolidos aqui no bairro do Pinheiro. Ao todo, são mais de 14 mil imóveis que foram evacuados nos 5 bairros que foram desocupados aqui em Maceió. Exatamente 14.549 imóveis e já foram demolidos 67% desses imóveis. É muita coisa, ou seja, 9.796 edificações já foram abaixo. Antigamente a gente passava por aqui, né, e passava por uma cidade fantasma, com as casas, os prédios todos abandonados. E agora a gente vê um amontoado de terrenos sem essas edificações, sem essas casas, sem essas moradias, né, que foram lar de tantas famílias por tanto tempo. Desses bairros, a demolição vem acontecendo gradativamente. Desses prédios de grande porte, esse é um dos primeiros. E atualmente está ocorrendo a demolição do edifício Albarello, mas a execução deve vir para outros edifícios também. A gente vê que existem várias construções no entorno. A Defesa Civil ainda não informa, né, o cronograma de demolição desses prédios. As solicitações de demolição seguem um procedimento bem específico, sabe? Para caso de cada prédio, para caso de cada construção. Então, um cronograma de demolição ele é realizado dentro de critérios de segurança que são estabelecidos de forma prévia, né, pela Defesa Civil, para poder garantir a segurança das pessoas que continuam passando nessas vias que são liberadas para a circulação de automóveis, de veículos. Protásio, voltamos com você. Olha, Mônica, obrigado pelas informações ao vivo. Essa imagem é impressionante. Eu estava vendo todos os detalhes aqui, ó, do Pajo Drone. É uma imagem realmente muito marcante, porque nós estamos falando de histórias. Nós estamos falando de famílias que moraram aqui e que passaram nesses últimos anos. Algumas ainda passam as consequências de todo o problema de instabilidade do solo que foi causada na mineração da Braskem. E o cenário hoje é esse, né? A demolição, o apagar da história. E o que impressionou também, fazia tempo que eu não via uma imagem assim, de como é que estava a região pelo alto. Porque quando a gente passa de carro ali na Belo Horizonte, que é a principal, que está liberada para o fluxo de veículos, tem os tapumes, então você não observa. E eu sabia que eles já tinham avançado com muitas demolições, mas olha só, o Pajo Drone está abrindo a imagem aqui com o Wellington Soares. Tudo isso aqui era história, tá? Tinha várias casas, principalmente, porque não tinham tantos prédios assim no Pinheiro, eram muitas casas, inclusive.
E olha só como é que é o cenário hoje. Não tem mais nada. Esse aqui é um dos últimos edifícios que vai passar pela demolição. E olha, a gente consegue observar a divisão certinha dos quarteirões e de tudo que já foi demolido ali na região. E o que muita gente se pergunta agora é também, tá, e depois desse processo, o que vai ser feito, o que vai ser da região do Pinheiro e de outras que foram afetadas também pela instabilidade do solo? Acredito que é a pergunta de milhões, né? E todo mundo quer saber também o que vai ser feito nessa área daqui para frente. Essa é uma etapa do processo. A demolição dos imóveis, como a gente mostrou agora ao vivo com as imagens do Pajudrone. E aí a gente sente bastante pela história que foi deixada na região mais uma vez e nós contamos essas histórias várias e várias vezes. Essas imagens aqui são de arquivo. Eu fui até lá mostrar a interdição. A gente fez um ao vivo aqui para o Balanço Geral Alagoas na época, em 2020. E foi o momento da interdição. Como esse é um dos maiores edifícios lá da região, é claro que teve uma grande repercussão. Imagina quantos moradores estavam aqui, inclusive, moravam aqui nesse prédio, com o seu apartamento, com a dificuldade que teve para consegui-lo, inclusive, e agora precisaram sair da região diante de todos esses problemas. Não só no bairro do Pinheiro, mas também em mais 4 bairros aqui da capital. Infelizmente, é uma parte da história também que vai se apagando e agora a gente pensa no que vai vir pela frente, porque foram muitas pessoas que sofreram demais e ainda sofrem durante todo esse processo que veio lá de trás. A gente vai seguir acompanhando os cronogramas e as etapas que vão ser anunciadas, especialmente com a área do Pinheiro e de todas as outras que passam pelas demolições, o que vai ser feito daqui para frente nestas regiões.